Querido, abram suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Nós vamos ler do 57 ao versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Um abraço a todos os irmãos aqui presentes e um abraço especial a todos que nos visitam e também um abraço de Jesus a todos, porque nós não podemos nos abraçar, não que eu goste tanto de abraços assim, mas temos alguém que pode nos abraçar e que pode estar conosco a todos os momentos das nossas vidas, independente de Covid ou qualquer que seja a pandemia. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57, assim está escrito: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meus pais, ou meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olhe para trás, é apto para o reino de Deus. Glórias ao Senhor. Queridos, esse culto nós oferecemos, apresentamos ao Senhor Deus, o nosso Pai, e que o Espírito Santo esteja no controle. Receba esse culto, Espírito Santo, e manifeste aqui a tua presença. Opere a tua presença manifesta em nós aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Queridos, Jesus se apresenta à humanidade, ao homem, como alguém, como um exemplo a ser seguido e a ser imitado. Os discípulos de Jesus seguem Jesus, imita Jesus e apresenta Jesus como Messias, a ser seguido e a ser imitado. A questão, queridos, e essa questão não é de agora, não é seguir Jesus, é qual Jesus seguir. Porque quando nós mudamos, ou quando os falsos profetas mudam os valores, muda-se o Deus. Quando se mudam os atributos do Deus Todo-Poderoso, do Cristo ressurreto, muda-se o Cristo. Então, de maneiras que nós precisamos identificar o verdadeiro Cristo.
nós precisamos identificar o verdadeiro Cristo. Os falsos profetas, os falsos mestres, ao longo da história, têm apresentado diversos Cristo. Mas é sabido que Cristo, a palavra Cristo, é ungido. A palavra ungido é Cristo. E Cristo só tem um. Só tem um Cristo. No Antigo Testamento, teve homens que tipificavam Cristo, que era a sombra do Cristo que viria. José, no Egito, Moisés, até o próprio Davi. Mas Cristo veio. O Verbo veio, encarnou, se fez homem, conosco habitou. De modo que todo e qualquer Cristo que surgiu após e que está aí surgindo cada dia mais aí, não são Cristos, porque Cristo só tem um. E a pergunta em cima disto é: você sabe quem é Jesus Cristo hoje? Você sabe quem era Jesus no Antigo Testamento? Quem foi Jesus no período bíblico, quando ele se revela à humanidade? E você sabe quem é Jesus hoje? Porque o Jesus de hoje é o Jesus de sempre. Mas as situações mudaram. O Cristo que andou na terra, o Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi assassinado, foi assunto ao céu e hoje está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E detém toda a autoridade no céu e na terra. Este é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus dos cristãos. Esse é o Jesus dos cristãos. Com quem e como você está seguindo Jesus? O nosso eu é uma amalequita miserável que tem que morrer, que precisa morrer. E todos os momentos quer ressuscitar, quer aparecer, quer ressurgir. Nós não servimos Jesus. Não tem como seguir Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, de que jeito você está seguindo Jesus? É muito comum, queridos, ouvir algumas pessoas dizer: olha, é para o Senhor, então tá bom. Esse seu Senhor está sendo inferiorizado por essas coisas que são apresentadas a Ele de qualquer jeito. Se é para o Deus vivo, todo-poderoso, se é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então tem que ser o melhor e tem que ser com excelência. Então nós não temos como servir, não temos como seguir a Jesus a partir do nosso eu, fazendo o que eu quero e do jeito que eu quero. Existe uma maneira certa de servir Jesus. Não tem como seguirmos Jesus com a religião. Não tem como seguirmos Jesus cheio de sentimentalismo, que é religiosidade. Não quer dizer que nós não temos que ter sentimento. Isso tem que ter limite. Isso tem limite. De onde você está seguindo Jesus? Só tem um lugar de onde é possível seguir Jesus.
não é no centro da nossa vontade, não é no centro da vontade dos homens ou dos religiosos. Só é possível seguir Jesus do centro da vontade perfeita de Deus. É de lá, é dessa posição, é desse lugar que nós seguimos Jesus. Nós estamos muito acostumados, queridos, a viver de acordo com a vontade permissiva de Deus. Se Deus permite, vamos fazendo. Se Deus aceita, vamos fazendo. E vamos pensando assim, não vai dar nada, porque Deus está deixando correr. Mas vai dar. Vai dar ruim para nós. Vai dar ruim para as pessoas. Não vai ficar bom. Porque Deus opera as coisas dele e para ele, a partir do centro da vontade perfeita dele. Porque ele é Deus e ele é perfeito. Não há negociação. Como você tem seguido Jesus? Caim e Abel, uma história muito conhecida. Caim é um exemplo do jeito que não devemos seguir Jesus. Ele fez uma oferta, mas do jeito dele, do jeito que ele queria fazer. Jesus não recebe. O Senhor não recebe as coisas assim. Existe uma maneira certa de proceder diante do nosso Deus. Existe uma maneira certa de agirmos com Jesus. Como você tem seguido Jesus? Jesus nos chama para sermos dele e para sermos servos dele. O Jesus que você serve, como é o jugo do Jesus que você serve? O jugo do Jesus que você serve é suave? O fardo do Jesus que você serve é leve? Porque eu já vi muitas pessoas reclamando da dureza da obra, da dificuldade da obra do Senhor, do peso, da carga da obra. Mas em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus nos chama para sermos dele, para sermos cristãos. E o que ele nos oferece ali é que aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração. E o seu jugo é o quê? E o fardo é? Então, se o fardo está pesado, se as coisas vão contrário ao que Jesus prometeu, contrário ao que o Jesus, o verdadeiro Jesus, falou, então, nós estamos a serviço do Jesus errado. E nós precisamos voltar para o centro. Nós precisamos voltar para o caminho. Nós precisamos voltar para a vida. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos. Quais são as promessas do Jesus que você segue? O Jesus que você segue te prometeu riquezas nessa terra. O Jesus que você segue te prometeu cura. Não quer dizer que Jesus não cura. Não quer dizer que você não possa ficar rico, prosperar financeiramente. A questão não é essa. A questão é a promessa. Porque Jesus não prometeu riqueza a ninguém. Riquezas terrenas. Jesus não prometeu cura, apesar dele ter curado incontáveis pessoas. E continuar curando até hoje. Porque eu conheço pessoas que foram curadas por Jesus. Eu próprio já fui curado por Jesus.
A questão não é esta, a questão é, ele prometeu essas coisas. O que o Jesus que você segue te prometeu, ele vai cumprir. As outras coisas que ele não prometeu e você precisar, ele poderá ou não, na sua soberania, operar, te conceder. Porque se tem uma coisa que Jesus é soberano. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e reina absoluto. O seu reinado é absoluto. E aqueles que nasceram da água e do Espírito e entraram para o seu reino, reina com ele. Reina com ele. O tema da nossa ministração é: quem você está seguindo? Quem nós estamos seguindo? Com quem nós andamos determina o lugar onde nós vamos parar. Não adianta andar com a pessoa errada, com o Cristo errado, e esperar o benefício certo. Não tem jeito. No versículo 57, eu te seguirei por onde quer que fores, Jesus. Eu não sei se você já disse isso, ou se você conhece alguém que assim falou, no momento de êxtase, no momento de bênção, de realizações, ou no pior momento da vida dela, no melhor momento, eu não sei. Aqui relata que o homem chega a Jesus e diz para ele o seguinte: eu te seguirei aonde o Senhor for. Hoje eu não tenho como dizer para Jesus, ou você dizer para Jesus, que vai segui-lo aonde ele for. Então, talvez seja melhor a gente orar o seguinte: Senhor Jesus, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, e eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Essa tem sido a minha oração há muito tempo, porque eu não quero ficar no lugar que eu mesmo escolher ou mesmo determinar para mim, porque eu sei que esse lugar não é o centro da vontade perfeita do Pai. Então eu não quero isso para mim. Mas aqueles que não se sacrificam em autonegação e santificação, não pode seguir Jesus. Não tem como seguir Jesus. E serviço a outros, não tem como seguir Jesus. Nós temos que negar o nosso eu, nós temos que tomar a nossa cruz, e nós temos que seguir a santificação. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Quem assim procede, sem autonegação, sem santificação, sem serviço às outras pessoas, não é um seguidor autêntico de Jesus. Não é um servo autêntico de Jesus. Não tem como ser. Não há seguidores verdadeiros de Cristo que não tenha renunciado ao mundo. A primeira coisa que eu tenho que renunciar para seguir Jesus é o mundo e o fardo que ele oferece. Não tem como seguir Jesus, servir Jesus, prestar culto a Jesus, adorar Jesus, sem abrir mão do mundo.
e do que Ele oferece. E do que Ele oferece. A verdadeira fé do cristão, a verdadeira fé de um homem, de uma mulher, consiste na entrega da própria alma a Cristo. A verdadeira fé é a entrega da nossa alma a Jesus. É pegar a nossa alma, pegar a sua alma e transferir para Jesus. Colocá-la aos cuidados de Jesus. Eu não posso ficar segurando isso. Eu não posso colocar a minha alma nas mãos erradas. As mãos certas, para que a minha alma esteja o lugar seguro, o meu porto seguro. O porto seguro da nossa alma é nas mãos de Jesus, irmãos. É lá com Ele, é nas mãos dEle. É Ele que sabe o que é o melhor para nós. É Ele que desde a eternidade vem preparando coisas para nós. Então a minha alma, uma vez nas mãos de Jesus, as nossas almas estão nas mãos certas. Está garantida. Está segura. Segundo ponto. Lucas 9:58. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, Jesus não disse que seria fácil. Jesus não fez esta proposta. Jesus não nos chamou e floreou a situação. Ele não floreou a situação. Jesus nunca usou de nenhum tipo de atrativo para que as pessoas o seguissem. E Jesus, nos dias de hoje, não está usando e não autorizou ninguém a usar nenhum tipo de atratismo para que as pessoas o sigam. Se você for analisar as Escrituras, os Evangelhos, você vai ver Jesus falando de dificuldades, de solidão, de sacrifício. Por que que nós temos que florear para as pessoas que a caminhada com Jesus vai ser fácil? Mas eu até estava pensando nisso ontem ou hoje, não sei. De todo jeito é difícil, certo? Agora, sem Jesus, que recompensa eu terei? Para onde eu irei? Com Jesus vai ser difícil? É difícil, mas eu estarei com Ele na glória. Nós estaremos com Ele no paraíso. Nós iremos reinar com Ele por toda a eternidade. Então que seja com Jesus. Porque nem de uma forma e nem de outra forma vai ser fácil. Se não é fácil de nenhuma forma, então que seja com Jesus. Passemos o que tiver que passarmos com Jesus. Sem abandonar o caminho. Sem deixar o caminho. Ele não disse para ninguém. Ele não disse para ninguém: me siga e os teus problemas se resolverão. Me siga e os teus problemas se resolverão. Você não terá mais problemas. Pelo contrário, dependendo da circunstância, seguir Jesus é uma questão de vida e de morte. Como foi para os irmãos da igreja primitiva, como foi para os seus discípulos.
como foi para muitos que ousou seguir Jesus naquela época, como tem sido para alguns irmãos em alguns lugares por aí. Seguir Jesus tem sido sentença de morte. E nós caminhamos para essa situação, prisão e morte, para aqueles que seguem a Jesus. Terceiro ponto, Lucas capítulo 9, versículo 59. E ao outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Parece certo. Mas esse não era um discípulo verdadeiro. Esse não estava interessado num discipulado genuíno. Esse não era imitador de Jesus. Aqui Jesus, nesse versículo, ele trata de lealdade. Nós devemos ser leal à nossa família, aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Devemos ou não ser leal a eles. Mas existe um tipo de lealdade superior, que é a lealdade a Jesus Cristo. Não quer dizer que eu tenha que abandonar as minhas responsabilidades, os meus afazeres, mas chega momentos e terá momentos que eu vou ter que provar a minha lealdade a Jesus. Ou eu vou ter que abrir mão dessa lealdade a Jesus para ser leal aos meus familiares, aos meus amigos, ao governo. Então existe uma lealdade superior. E precisamos exercer essa lealdade com Jesus. Independente de cônjuge, independente de filho, de pai, de mãe, de governo e de leis. Não importa quem seja a pessoa. Não importa qual é o cargo dele. Não importa o que ele faz. A nossa lealdade suprema deve ser a Jesus Cristo. E ponto final. Ele exige de nós esta lealdade. Aqui Jesus fala de lealdade. Há um momento das nossas vidas que vamos ter que escolher, se já não fizemos a escolha, que temos que escolher a quem sermos leal, se as pessoas em nossa volta ou a Jesus Cristo. Nós devemos lealdade a todas as pessoas. Mas a lealdade suprema é ao nosso Cristo, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. O homem usou aqui a família como desvio, como desculpa para procrastinar. Olha, deixa eu ir fazer isso, deixa eu fazer aquilo outro. Deixa eu fazer uma faculdade, fazer um curso superior. Espera eu aposentar. Espera eu melhorar minhas condições financeiras. Espera isso, espera aquilo outro. E aí, você vê o resultado disso. As pessoas formam, as pessoas estudam, as pessoas ganham dinheiro e elas não seguem Jesus como deveria, ou não seguem o Jesus verdadeiro. Então é desculpa. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, que você, no seu particular, está vivendo. Não procrastine, não adia a sua caminhada com Jesus. Não faça isso. E quanto mais as pessoas avançam
no campo da intelectualidade, no financeiro, no social. Muitos, para não generalizar, se afasta ainda mais de Jesus. Passa a ser seguidores aparentes. Seguidores aparentes. Aparentemente, segue Jesus. Olha, tem como a gente postar boas fotos no Instagram, no Facebook e nas redes sociais aí. Mas se não tem como, se a gente tiver mais ou menos, ou tiver feio, faz um Photoshop lá, corrige os erros, os defeitos, e as fotos ficam bonitas, a coisa fica maravilhosa, certo? Não tem como fazer Photoshop do nosso espiritual, do seu espiritual. Não tem como fazer Photoshop, queridos, e enviar para Deus, e postar para Deus. Ele sabe quem somos e de onde somos. Por que de onde somos? Porque às vezes nós nos preocupamos muito com o que a pessoa é. Olha o fulano, olha o cicrano. Nós nos preocupamos muito com o social. E esquecemos de observar, de ver de onde as pessoas é. Uma coisa é o que elas é. Outra coisa é de onde elas é. Vocês entenderam? Porque às vezes a pessoa é bacana, tem representatividade, mas não é do céu. Não é do céu. Não é do céu. Então temos que tomar cuidado. Observar as pessoas. E observar a nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que está sendo, é do céu e às vezes não é também. Temos que analisar isso. Temos que analisar essas coisas. Então, qual é a finalidade de uma pessoa fazer medicina? De uma pessoa estudar direito, ser um advogado? Qual é a finalidade de uma pessoa passar num concurso público, ser polícia? A finalidade deveria de, se tratando de cristãos, tendo melhor condições e melhores chances de seguir melhor e de servir melhor. Mas na prática não é isso, queridos, que tem acontecido. Quanto melhor as condições das pessoas, mais distantes de Jesus elas estão ficando. Elas arrumam outra coisa para seguir. E aí se tornam seguidores de aparência. Lucas capítulo 9, versículo 60. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Palavra dura. Dura. Mas quem disse foi Jesus. E ele sabia porque estava dizendo. Jesus deixa entendido que sempre haverá muitas pessoas que darão atenção ao que é do mundo e o que é carnal do que as coisas espirituais, as coisas do alto. Sempre. A maioria das pessoas vão estar focada nas coisas do mundo, nas coisas carnais, do que nas coisas espirituais. Isso não pode acontecer. Existe a caminhada terrena. Estamos aqui. Nós temos que entender, irmãos,
que nós estamos aqui como peregrinos, porque existe um caminho superior, existe um caminho mais alto, um caminho mais elevado do que esse terreno. E esse caminho é Jesus. É nesse caminho que devemos estar e é este caminho que devemos seguir. Se quisermos voltar para casa, se quisermos voltar para o paraíso, de onde um dia fomos expulsos, na pessoa de Adão e Eva. Eu creio, por mais novo que você seja na fé, você tem esse entendimento de que este mundo não é nosso lar, este mundo não é nossa casa. E que nada neste mundo nos levará de volta para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira morada, que é ao lado do nosso Senhor. Então existe um caminho mais elevado do que o caminho terreno. Existe um caminho mais elevado. Deveres ordinários da sociedade, ou deveres ordinários da família, tem impedido muita gente de seguir Jesus. O mundo tem criado situações, desde o século passado, para que cada vez mais nós nos ocupemos de afazeres, para consumirmos o que o mundo tem produzido, para cada vez mais abandonarmos a caminhada com Jesus. Porque quanto mais ocupado, quanto mais afazeres, quanto mais responsabilidades mundanas, mais distante de Jesus. Porque aí é a estratégia do tempo. Eu não tenho tempo. O que nós não devemos ter tempo é para fazer as coisas que Jesus não disse para fazer. Mas as coisas que Jesus disse para fazer, nós temos que reservar tempo. Afinal, estamos seguindo e servindo Jesus ou não? Se não, não. Mas se estamos, temos que proceder assim. Ou vamos viver uma vida cristã aparente. Até quando? Até quando? Até quando vamos procrastinar? Até quando vamos levar de qualquer jeito? Lucas 9:61. Despedir-me dos que estão na minha casa. Foi o que um dos que estavam lá com ele disse para Jesus. O que tem nisso? Usar a família, usar o trabalho, usar os estudos, usar a falta de recurso, usar a falta de tempo, tem sido uma tática de procrastinação. Eu não estou me referindo aqui a servir a instituições, a servir denominações, organizações. Eu estou falando aqui de seguir Jesus e servir Jesus. Eu não estou falando para assumir jugo e fardos que se tornam insuportáveis durante a caminhada. Eu estou falando aqui de assumir o que Jesus propôs a cada um de nós.
quando eu aposentar, eu vou servir Jesus de maneira melhor. Alguém me disse isso, um amigo meu. Ele aposentou. E hoje, ele trabalha mais do que trabalhava antes de aposentar. Porque isso foi uma escolha dele. Ele não precisava disso. A aposentadoria dele dá com sobra para ele viver e servir Jesus. Falando de alguém que eu conheço, então eu conheço o salário. Desculpa para procrastinar. Temos que desvencilhar das coisas que nos impede de seguir com Jesus. Tenho que organizar isso, tenho que fazer outra coisa. Nós temos que nos organizar. Tem 20 anos que eu sou cristão, que eu nasci de novo. E eu confesso que tem coisas que ainda eu tenho que organizar. Não é ilícito isso. É lícito organizar sua vida financeira, organizar sua situação com a família, profissional e etc. É lícito. A questão é usar esses argumentos, usar essa tática para procrastinar. E com isso, nunca assumir responsabilidade diante de Jesus, ou com Jesus. Isso é tática de indeciso. Os indecisos usam muito essa tática para procrastinar. É quando você pensa que não, sumiu. Sumiu. Até parece que é para seguir a gente, que é para seguir homens, seguir pessoas. Não, é para seguir Jesus. Queridos, é para seguir Jesus. Não sou eu que estou chamando. Não é homens que está chamando. É Jesus que está chamando. Seguidores, discípulos, imitadores. Não é homens que está chamando. Esse convite não partiu de homens. Esse convite partiu do nosso Senhor, do nosso Salvador. Por mais que as coisas sejam lastimáveis, por mais que as circunstâncias, queridos, sejam contrárias a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Jesus, mas é a Ele quem devemos ser leal, é a Ele que devemos seguir, é a Ele que devemos imitar, por mais que as coisas sejam difíceis. Lucas, por mais que as coisas sejam difíceis. Lucas 62, 9:62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, ninguém que tenha posto a mão no arado, para que um trabalho, para que uma obra seja bem feita, nós precisamos estar concentrado, nós precisamos estar focado. Não tem como seguir Jesus e seguir o mundo, e seguir o que o mundo propõe ao mesmo tempo. Nós temos que escolher quem seguir, a quem servir. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso alvo? O meu alvo é Jesus. Se você não começou a seguir, comece. Comece. O homem que se desvia, que desvia a atenção, fica
desqualificado para a obra do reino de Deus. Essa desatenção, a falta de foco, desqualifica a pessoa. Somos desqualificados por falta de atenção, por falta de dedicação, por falta de concentração no alvo, que é Jesus. E não sou eu que desqualifica, é Ele próprio que desqualifica. Não é os jurados que desqualifica, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que desqualifica. Porque Ele não quer pessoas com coração dividido. Não tem como seguir Jesus com o coração dividido. Aquele velho ditado, correr atrás de 2 coelhos, não pega nenhum. E as pessoas querem seguir Jesus com seus corações divididos, aproveitando do mundo e de lambuja. No final de tudo, desfrutar do reino de Deus, na glória com Jesus. Não vai dar certo. Não funciona assim. Não funciona assim. Não podemos, queridos. Não tem como seguir a Jesus, servir a Jesus e as riquezas desse mundo. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como seguirmos Jesus e os nossos interesses próprios. Aprendam isso. Ou nós seguimos Jesus, ou seguimos os nossos interesses próprios, nossos próprios interesses. Não venha me dizer que você está seguindo os seus interesses e também está seguindo Jesus. Porque o interesse que tem que prevalecer é o interesse de Jesus, não os nossos interesses. Os interesses de Jesus é superior aos interesses que possamos ter. Não podemos misturar as coisas. Nossos interesses têm que ficar de fora. Não podemos realizar corretamente a obra de Deus e, ao mesmo tempo, procrastinar. Não tem como. Não tem como. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Querido, se você está no exército de Cristo, você foi alistado por Ele. Não tem como nós chafurdarmos no mundo atrás dos nossos interesses próprios, ou até mesmo na igreja, e sermos seguidores, sermos discípulos, sermos servos de Jesus. Porque um momento ou outro isso não vai dar certo. Nem aqui, muito menos no dia do juízo. Veja que diz no versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quem estabelece as regras? Quem estabeleceu estas regras? Foi Ele próprio. Então não tem como nós trilharmos um caminho, seguirmos uma jornada,
sem cumprirmos as regras que Ele próprio estabeleceu. E no final, dá tudo certo. Deu certo. Porque não vai dar. Não vai ter coroamento. Não vai ter prêmios. Não vai ter salvação. Pelo contrário, perdição. Perdição. Para concluirmos, 1 Coríntios 11:1. Veja só o que Paulo fala. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, olha para o cenário nacional. Visualiza o cenário nacional. Brasileiro, Brasil, nossa casa, nossa pátria. Quem hoje no Brasil tem essa retidão de dizer qual líder, qual religioso, e tem a retidão de poder dizer para o resto do Brasil: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Visualiza o cenário estadual. Visualiza o cenário local. Você conhece alguém? Talvez você não conheça alguém que tenha essa retidão, que tenha essa autoridade. Mas você conhece alguém, eu conheço alguém, que pode ter essa retidão e que pode ter essa autoridade. Você. Nós. Então o que nós estamos esperando para seguir e imitar Jesus como se deve? É chegada a hora, queridos, de decidirmos. A maioria das pessoas ainda não caiu a fichinha, mas é chegada a hora de decidirmos, de dizermos para o mundo, de dizermos para as pessoas: chegou. Se até aqui eu compactuei contigo, se até aqui eu compactuei com o sistema, se até aqui eu segui com o sistema, se até aqui eu segui com você, compactuei com você, daqui para frente não mais. Ou vamos continuar procrastinando até ser tarde. Até ser tarde. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo aqui, ele não disse: olhe para Cristo. Ele disse: olhe para mim. Nós temos que chegar a esse nível de poder dizer para as pessoas: olha para mim. Olha aqui para mim. Mas para isso nós temos que parar de advogar em causa própria, nós temos que abandonar os nossos interesses próprios, nós temos que abandonar o mundo, nós temos que nos santificar, nós temos que transferir a nossa alma para Jesus. Parece difícil. E é. Mas se tem uma coisa que eu creio, é no poder da decisão. Eu creio no poder da decisão. Já vi pessoas decidir coisas. Fazer escolhas. E Deus operar de maneira sobrenatural. João 8,12. Para encerrarmos. Vamos encerrar com João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca
andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus nunca terá a luz. Nós precisamos de ter luz, nós precisamos ser luz. Mas para isso Jesus tem que operar em nós a sua presença manifesta. Jesus precisa manifestar em nós. Mas para que Jesus se manifeste em nós, como diz por aí, nós precisamos estar fechados com Ele. Com quem você está fechado? Estou fechado com Jesus. Nós precisamos fechar com Jesus. Precisamos andar com Jesus, caminhar com Jesus. Precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Precisamos assimilar o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que Jesus falou. Temos que firmar nos valores ensinados por Jesus. Temos que aprender com o seu evangelho e praticar o seu evangelho. E abandonar todas as outras coisas. Tem pessoas que não precisa deixar muito para seguir Jesus. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que vai ter que deixar tudo, começar de novo. Se for esse o seu caso, que você está esperando? Dizem por aí que uma pessoa que nunca passou pelas situações não pode levantar questões. Já passei por isso. E outras situações mais. Então eu posso falar o que eu tive que deixar para servir Jesus. O que eu tive de deixar de ter para servir Jesus. Olha que eu não sou ainda o melhor exemplo de cristão. Mas se eu não for recolhido, até que Jesus volte, eu quero chegar nesse nível. Quem aqui quer se apresentar ao Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, transforma-me no teu seguidor, no teu imitador. Vamos levantar, vamos orar. Quem aqui quer a responsabilidade de crescer ao ponto, ao nível de dizer para outras pessoas: olhe para mim, seja meus seguidores, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus está precisando de discípulo. Jesus está chamando seguidores. Jesus está precisando de testemunhas. Eu quero para a minha vida isso. Já paguei o preço até aqui, então, daqui para frente, é lucro. Glória a Deus.